Vê lá, meu amor, se já tô estrelando. Ai, ai. Acho que já, né? Marinha Machado, boa noite, professor Zé Arante. Boa noite, Marinha. Deixa eu ver aqui. Pôr o microfone mais pertinho um pouco. Doido. Quem mais? Paulo Rodrigues, boa noite, meu amigo Paulo Rodrigues. Já deu meu joinha. Antes de começar, suas aulas são ótimas. Londrina na live. Um abração para você, para o povo de Londrina, se tiver mais alguém de Londrina assistindo, né? Obrigado pela presença. E aqui nós estamos no esquema já para mandar brasa, né? Esperar, dar uma enroladinha aqui para chegar mais gente aí. Acho que não precisa enrolar não, né, Val? Não vou enrolar não, vamos sapecar. Vamos sapecar coisa aqui. Então é isso, gente. Ó, aqui os meus pincéisinhos novos que eu ganhei. Pincéis Castelo. Coloca até aqui, ó, para ficar metido, ó. E aqui tem as tintinhas ainda das últimas aulas. Nós já fizemos as nuvens praticamente tudo, né? Ainda tem umas coisinhas que eu quero fazer, mas pouco. Nós vamos trabalhar mais aqui. Deixa eu ver aqui onde que tá os meus querosênios. Aqui. Vou dar mais uns toquinhos na nuvem aqui antes de nós descer. Que agora tá seco, né? Então dá pra gente fazer umas coisinhas aí. Deixa eu ver se eu acho. Deixa eu ver se esse pincelzinho aqui vai dar certo. Um pincelzinho bem fininho. Olha lá, gente, tô preparando aqui. Nós vamos dar um pouquinho mais de luz nessa nuvem aqui, que agora tá seco, né? Então vai ter essa possibilidade. Só que cuidado para não estragar nesse momento de luz, né? Eu vou reforçar assim alguns pontos, deixar um pouquinho mais branco na parte superior das nuvens, né? Mas assim com aquele cuidadinho, né? Porque aqui em cima é onde pega as luzes, né? Diretamente, ó. Então a gente vai fazer uma nuance mais branquiçada um pouquinho. Boa noite, meus amores. Quem está chegando aí, deixa joinha pro Zé. Isso aí mesmo. Pintor feliz é pintor com cheio de joinha. Boa noite, Shirley. Seja bem-vinda com suas rosas do Brasil. Olha, a Shirley já tá aqui. Obrigado, Shirley, pela presença. A
apaixonada nas porcelanas. Parabéns pelo trabalho. É, gente, a Shirley também é artista de mão cheia. Ela tá, Eric de Souza, boa noite. ela Peraí, vou falar já do canal da Chile, deixa chegar mais gente. é mesmo, Shirley. Vamos esperar um pouquinho, que daí o efeito será maior. Escola de Pintura da Fran, boa noite. Boa noite, Boa Franzinha, noite, seja Fran. bem-vinda. José Orivaldo, boa noite também. Oi, mestre, seja bem-vindo. Que bom que vocês estão chegando. Hoje não é dia de live, mas o Zé resolveu. Hoje a gente tá inventando. O Zé resolveu dar continuidade nessa pintura aí, com essas nuvens maravilhosas que parece que vai sair ali da telinha do computador. Daqui parece que a gente vai escutar o trovão já já. Então eu tô dando uma reforçadinha. A nuvem já tá bonita, mas a gente sabe, né, que é. A gente quer deixar mais ainda. Até que estraga. Mas nós não vai estragar, não. A gente quer dar um volume maior. Só que pera lá. Deixa eu pegar um solventezinho aqui. A minha tinta branca aqui tá muito pastosa. Muito dura. Dá uma leve diluidinha assim, ó. Pra gente conseguir colocar ela na tela aqui, ó. Aí, assim mesmo, ó. A gente vai deixar assim evidente agora essa luz, né? Só que nem não é também para exagerar, né? Ó, com um pincelzinho pequenininho, vem fazendo aí os detalhes, né? Tem que ser um pincelzinho pequeno, porque os detalhes são pequenos. Aí a gente consegue representar bem ali, né, a luminosidade do sol pegando as nuvens, né? Nesse lado aqui também, em alguns pontos, né, eu vou fazer a mesma coisa, ó, vou deixar mais evidente ainda. O que já está bonito a gente vai melhorar ainda mais, só mesmo naquelas pontinhas. Ó, só isso aqui. A gente vai deixar agora aquela coisa assim sublime, né? Aquela coisa maravilhosa, assim, que dá vontade de subir na nuvem. Quando eu era criança, eu olhava nas nuvens assim, eu imaginava assim um lugar, uma coisa de algodão, mas assim, não que caísse, uma coisa que segurasse a gente. Eu ficava imaginando sentado nessas coisas aqui, cheio das imaginação. Você imaginava alguma coisa também, Val? Uhum. Viajava no maionese também, sim? Isso. Ó, a gente evidenciou mais ainda a luz, né? É só um pouquinho também, não pode ficar evidenciando no sem fim, né? Senão daqui a pouco começa a ficar muito branco também, né? Tem que ter o volume. Esse volume que ele tá falando depois que seca um pouquinho, ele vem fazendo esses contorninhos com o branco puro, né, Zé? Branco puro. É que quando seca um pouquinho, aí possibilita, né, da gente colocar o branco ali sem misturar com o de baixo. Então daí ele fica evidente, né? Parece. Fica muito real. Eu acho tão lindo isso aí. Dá vontade da gente, já que a gente não alcança lá no céu, ir lá no quadro, na tela e tentar pegar com a mão. É muito lindo. As nuvens. Bem que a gente poderia encher as paredes da sala só de nuvem, pra gente já ir se sentindo no céu. É. Lindo demais. Então, depois a gente pega o mesmo pincelzinho, agora sem tinta, a gente dá uma envolvidinha para não ficar riscado, né?
Senão fica contornado, nós não queremos contorno. Nós queremos que fique envolvido agora, um pouquinho pro lado de dentro aqui, ó. Não nas bordinhas de fora, nas bordinhas de dentro. Entendi. Só que não é para envolver tudo e branquear tudo também, é só aquele pouquinho ali dentro, assim, ó. Aqui também. Se ela não fizer isso, fica como se fosse contornado de branco, um risco, né? E não é isso que a gente quer. A gente quer uma coisa bem natural, bonita. Isso daqui também, ó. Eu vou fazer um destaque na luz da nuvem aqui. Se quiser colocar um pouquinho de cor palha, pode. Fica mais bonito até ainda. É que agora eu já não coloquei, então não vou inventar. Mas uma cor palha, assim, para dar uma sensação maior ainda de sol, né? Pegando ali, né? E aí, gente, vamos partir para essa parte de baixo aqui agora. Nós vamos pegar aqui um pincelzão. Cadê aqui? Bora ver. Bora ver o colorido agora. Esse chocalhinho ali pendurado na porta, quem vê pensa que Zé tá pintando numa fazenda. E os boi com chocalho no pescoço. Então nós vamos pegar aqui um pincel. Acho que esse daqui vai dar. Nós vamos fazer uma cor tipo ocre, assim. Mas nós vamos misturar, porque eu quero que vocês aprendam a misturar a tinta. Então, a gente vai pegar... Cadê o trequinho de misturar? Rapaz. Gente, eu não vou ficar perdendo tempo procurando o meu trequinho, não. Eu vou misturar com o pincel mesmo. Nós vamos Tá pegar... procurando aquele negocinho. É uma coisinha que toda vez que eu quero não acho. Isso aqui, cor que isso aqui. Hã? Na espátula. Era outra espátula, mas vai essa aqui mesmo. Mas deve estar ali dentro também. Não tá bom essa, né? Não, essa aqui vai dar. Nós vamos pegar aí um pouquinho de amarelo por aqui e um pouquinho de preto. Ó. Nós vamos fazer aqui uma cor. Aqui vai ficar um verde, mas nós vamos colocar um pouquinho de vermelho para que esse verde não fique, para que ele fique um pouco mais parecido com cor de palha escura, sombra da palha, né? Então, só que, como eu falei, né, o preto ele é muito forte, então temos que clarear mais, colocar mais amarelo. Boa noite, Adriana Sartori, Ângela Rosane, boa noite. Olha a Sil Barretos ali. Oi, Sil. Já. Que legal. Val, que tecido a gente pode usar para treinar pintura, porque a tela ainda não dá. Olha, pode ser o tecido de algodão cru. José Orivaldo, sou de Botucatu, São Paulo, terra da Cuesta, Serra de Bocatu. Que legal, seja bem-vinda. Estou no estúdio pintando e assistindo o Zé saindo um monte de porcelana. Queremos ver. A Adriana Sartori, Zé, será que tem como você fazer um trabalho em natureza morta com um jarro de cobre e uvas? Queria tanto aprender. Vou ter que fazer uma coisa assim, porque faz tempo que eu não faço esse tipo de coisa aí. Oi, Nina, boa noite, seja bem-vinda. É Nina Vargas Atelier, boa noite, professor, boa noite, pessoal. Boa noite.
Maria Conceição, meu Deus do céu, que maravilha, parece o céu de verdade. E aí chegou a Sil Barreto, deu um superchat para você, muito obrigada, Sil. Sil. Eu vou fazer o Zé Ruela comemorar. Zé Ruela Silvio comemorando. Queiroz, boa noite a todos. Isa Artista, boa noite, Zé. E suas aulas são top. Já dei meu like. Obrigada, Isa. Rosana Obrigado. Rios, boa noite, mestre. Nina Vargas, eu procuro a live lá na rede vizinha. KKKKK. Não deu certo hoje, amore. José Orivaldo, sou letrista por profissão, aposentado da Prefeitura de Botucatu. Gosto de desenhar e pintar. Ai, que bom. Ô, Sil, você gostou do Zé Ruela se requebrando aí? Ué, que se... Ah, ele saiu, né? Ele parou sozinho. Ué, o Zé Ruela hoje não tá muito... Ó, gente, posso falar agora, né, Val? Pode, meu amor. Ó, a gente vai fazer aqui uma mistura entre amarelo, pode ser amarelo limão, qualquer amarelo, claro. E um pouquinho de preto e um pouquinho de vermelho. Porque o vermelho é para não deixar verde, para tirar o verde, né? E essa cor, a gente faz um fundo aqui, ó, colocando pouquinha tinta. Eu vou pegar o pincelão, o pincerjão, que é o pincerjão do Castelo. Agora eu vou falar Castelo aqui, porque o Zé está usando só pincel da é Castelo. só até os pincéis antigos que tá aqui é da Castelo. Ó, a gente passa esse fundo escuro, mas pouquinha tinta, gente, porque a gente vai voltar aqui com a tinta clara. Então, sabendo que a gente vai voltar com a tinta clara, é melhor passar pouquinha tinta e sem diluir, porque a tinta diluída demora depois para ela dar uma secadinha, né? E passar uma tinta dura aqui, ó, já vai ser possível logo em seguida fazer uma luz. Então nós vamos colocar todo esse fundão escuro aqui na parte do trigal, né? Oi, Mônia, que bom que você chegou. Isso aí, mano. Hoje não deu certo nós fazer lá no TikTok. Não sei o que tem que não deixa a gente fazer direto. Olha, gente, amanhã tem aula Lilás ao vivo lá no meu canal, às 20 horas. Vou fazer agora aqui uma cor meio azulada. E vamos passar aqui, ó. Mas vamos deixar um pouco meio esverdeado, porque a gente já está enxergando perto. Não é tão longe que nem a montanha. Então nós vamos deixar já meio verde aqui, ó. E o mesmo sistema daqui, ó. Pouquinha tinta, porque esse daqui é a base. Entendeu, gente? É a base, não é é a preparação para vir os detalhes, entendeu? Então a gente vai usando aí o pincelão bom aqui. Quando bota uma camada forte de tinta e quando vem com a outra tinta para fazer a grama, o matinho, não consegue, porque tem muita tinta embaixo e a tinta acaba sendo devolvida para o pincel, não é isso? Isso aí, gente, ó. Aqui vamos completar aqui, vamos passar bem, esfregar bem, pra gente deixar a tinta só mesmo o suficiente. Entenderam? Feito isso, nós vamos então Já tá lindo. começar a simular aqui os trigos, né? Vamos ver se esse pincel aqui, todo torto aqui, que a Val entortou, né? Brincando, gente. É eu que entortei. Ó, é que eu quero fazer capinzinho meio tortinho, não quero fazer capinzinho normal. Sabe? Então eu deixei entortar de propósito, porque eu quero fazer capinzinho. Pode ser um pincel arrepiado, pode ser um pincel de pelo do lobisomem. Só que como ele não tá aqui, olha o detalhe, gente. nós vamos com isso aqui mesmo. Então a gente vai dar uma... Lá na frente, pessoal, a tinta, a gente não vai enxergar o pezinho de trigo um por um. Então a gente só vai simular. Né? A gente só vai simular. Ó. Você viu, Shirley? E a gente vai simular essas camadas assim, ó. Pra gente sobrepor um relevo, né?
sobre o outro. Então a gente vem trazendo, depois conforme vai aproximando, ó, conforme vai aproximando, daí assim a gente começa a puxar o pincelinho assim, o pincel para a gente já começar representar aqui, né, os pezinhos do trigo, entenderam, gente? Ó, quando tá longe é só um pouquinho, quanto mais longe menos. Tanto é que lá na frente mesmo a gente não precisa se preocupar em puxar o pincel, é só bater assim, porque a gente está vendo, né, os trigão em perspectiva. Ó. E também cuidado para não tampar tudo, né? Por exemplo, esse escuro que a gente fez, ele é o que vai dar o contraste. Então a gente também não pode tampar tudo de novo. Entendeu, gente? Ó. Esse aí foi feito com o rabinho do cavalo, Silo. Shirley. Esse daí apararam o rabinho do cavalo e foi feito um pincelzinho para daí ser feito. Ó. É. Eu acho que isso aqui fica melhor com o pincel de Pedro Lobisomem, mas o pincel de Pedro Lobisomem é encantado, né? Então tem dia que ele não funciona. Boa noite, Reginaldo. Que bom você por aqui também. Sejam todos bem-vindos, meus amores. Quando a gente fica muito tempo sem se encontrar por aqui, a gente fica com saudade. É. Se demorar muito mesmo, depois a gente nem conhece mais. Brincadeira, gente. Pessoas bacanas, gente legal, a gente nunca esquece. A gente sente falta, né? Olha, aqui ó, a gente vai sugerir, porque aqui já está meio perto, né? Então a gente já vai começar a sentir que tem pés de trigo, que tem um trigal aqui. Só que não pode exagerar a ponto de tampar o escuro, né? Porque o escuro é o que vai provocar o contraste. Então a gente tem que tomar cuidado para não tampar todo ele. É verdade. Esse aqui eu estou usando pincel lequinho. Eu não uso pincel leque, acho que é a primeira vez que estou usando. É que, como eu falei, né? Pincel de Pedro Lobisomem. Tem que economizar ele, porque caçar lobisomem não é tão simples assim. Cida Bono, boa noite, Zé Ival. Está saindo mais uma obra de arte. Obrigada, meu amor. Tina Bonatti, boa noite, professora querida. Boa noite, querida. Sejam todos bem-vindos. Quem não conhece o canal da Shirley, Shirley Bell, de Rosas do Brasil, aproveita, vai dar umas piadinhas lá nas pinturas da Shirley, umas rosas maravilhosas. Se inscreva no canal dela, tá? Nós recomendamos. Nós recomendamos o canal da Shirley. Isso aí. Quem mais tiver canal no YouTube aí, tiver aqui, ó, fala aí que nós vamos. Tem a Fran Almeida que tá aí a também. Fran Almeida. Com a escolinha de pintura, pintura em tecido. Muitas aulas lá também. Deixa eu ver quem mais que tem. O Anselmo não apareceu, mas mandamos também vocês conhecerem o canal do Anselmo Nil. Porque quando aparece a gente vê o nome do canal, né? Fica mais fácil. Uhum. A Mônia dizendo que é para deixarem joinhas. É isso mesmo. Isso mesmo, joinha pro Zé. Pintor alegre pinta muito mais bonito. Então vamos deixar o pintor alegre, gente. O Zé ficou bravo porque ele ia transmitir nas duas plataformas, aqui no TikTok, né? É. Mas o TikTok ficou com ciúme, porque naquele dia o Zé falou muito no YouTube. Aí o TikTok bloqueou o Zé não Sei, vive me bloqueando para me fazer live lá aqui por esse programa aqui. Ó, gente, antes de continuar aqui, já vamos passar a tinta aqui do chão, né? Então vamos pegar o pincelzaço da Castelo, que agora... Zé do céu, aí tá parecendo o lugar que a gente passa quando vai pra Londrina. É, né? Então nós vamos fazer aqui a cor do chão. Como é que faz a cor do chão? Nós vamos pegar aqui o branco, porque nós queremos que o chão seja meio claro. Só que como vai ter sombra aqui, ó, então nós vamos trabalhar primeiro
a sombra. Nós vamos fazer aqui o vermelho, misturar um pouquinho esse preto aqui, que tá aqui sujinho já, puxar um pouquinho de amarelo, fazer uma cor escura. Ó, vai ficar assim tipo um marrom escuro, ó. O vermelho chinês ou francês, mistura com um pouquinho de preto para dar uma queimada e traz um pouquinho do amarelo. Mas não para ficar amarelado, para ficar só para dar uma tonalidade marrom. E essa tonalidade marrom escura a gente vai pintar nessa beirada aqui, por quê? Porque o sol vai estar batendo aqui e esses trigos vai fazer uma sombra na estrada. Então nós já vamos pintar primeiro a sombra. Por que que o tio Zé vai pintar primeiro a sombra? É porque se a gente fizer a cor escura, depois é só acrescentar um branco nessa mesma cor escura aqui, que vai conseguir fazer a luz desse escuro. Entendi. Então a gente já vai trabalhar na sombra, né? Boa noite, Argeu Daniel. Seja bem-vindo. Obrigado, meu amigo, Argel Daniel. Val, parece que eu nunca tinha visto esse nome aqui. Você é novato aqui, meu amigo? Você acha que é, Val? Eu não tenho muita certeza. Eu ainda não tinha lido, não. Ó, eu vou deixar um pouquinho mais cinza. Não quero que fique tão vermelho. Então vamos colocar um pouquinho mais de preto aqui, ó. Pra gente tirar um pouquinho o vermelho. Aqui na pintura até não tá tão vermelho, mas ali no monitor eu tô vendo que ficou muito vermelho. Agora a razão disso não sei. Aí agora é só vir com o branco e trabalhando com o pincel sujo dessa cor mesmo aqui, ó. Deixando aqui essa parte da sombra aqui. Pôr um pouquinho de branco aqui, né? Vou fazer uma terra, não tão terra vermelha assim, né? Nesse lado aqui não precisa fazer sombra porque a luz está fazendo assim, né? Então o capim aqui vai fazer uma sombra, mas esse lado não. Esse lado a sombra fica para dentro do negócio. E eu vou colocar mais tintinha aqui. E essa luz que eu estou fazendo aqui ainda não é a luz mais intensa. Isso aqui ainda é o fundo escuro para depois vir a luz mesmo, de verdade. Que nem fizemos fundo escuro aqui. Só que aqui esse escuro que a gente vai representar aqui vai ser simplesmente o relevo. Esse escuro aqui, de fato, é a sombra do capim, do trigal. Mas essa sombra que eu estou fazendo aqui, ela vai ser o relevo, para representar o relevo. Então não é aquela sombrona, né? Aquela sombraça. É uma sombrinha que vai representar o relevo do terreno. Ele diz que tá sempre aí, mas sempre fica quietinho. Ah, é? Aham. É que eu não Obrigado. tô com o microfone pertinho de mim, meu amor. Mas dá pra ouvir, né? Senão eu atrapalho o Zé também. Ó, gente, agora eu vou pegar um pincelzinho menor um pouco. E vou vir. Deixa eu dar uma diluída aqui na tinta, porque o meu branco tá muito pastoso. Então eu vou. Mas é bem pouquinho, eu diluo com querosene, gente. Eu não diluo com tinta, com óleo de linhaça, não. Já expliquei aqui por quê, né? Mas vou explicar de novo. O óleo de linhaça, depois ele não seca. Ele vai ficando ali e vai acaba com o tempo amarelando a pintura. Eu tenho umas pinturas bem antigas aqui, aconteceu isso. Agora o querosene não, ele daqui 1 minuto ele já evaporou tudo e fica a tinta purinha na tela. Então, ó, agora a gente vai fazer aqui umas luzes mais fortes, que significa essa luz o auge do relevo, né? Tem os marcas do relevo do terreno, fundinho, mais altinho. Então essa é a luz que vai representar isso. Essa aqui é a luz
A sombra real, real, né, do capim. Então nós vamos fazer aqui uns detalhes mais claros um pouquinho, misturando com essa cor de baixo, né? Porque também a gente não pode aí clarear muito, né? Apesar de ter, né, uma terra bem branquinha, mas não é isso. Fica muito branquinho, daí parece que a tela é pura, né? Não parece que tá pintado. Então, Aí né? vai ficar parecendo os lençóis maranhenses. E aqui a gente vai subindo, ó. Entrando lá. O que você vai pôr bem aí, Zé? Onde? Onde tá branco? Aqui, vou pôr uma pedra aqui. Uma mata, uma moita. Pra não ficar tudo também muito. Tem que ter uma coisa, né? Agora aqui, ó. A gente vai dar umas puxadinhas aqui. Até com o pincel, o cabinho do pincel, ó. Pode. Ó, tá vendo como que a gente consegue? É um dos métodos que a gente pode usar. Mas nós não vamos usar esse método, não. Eu quero pincel de Pedro Lobisomem. Se não tiver pincel de Pedro Maria da Lobisomem... Conceição, Val, primeira vez que vejo seu marido pintando, estou encantada, ele é show. Não é, meu amor? Fui lá no grupo da Pintura em Tecido chamar a menina para Ah, é? pesquisa. Oh, meu Deus, Obrigada, meus obrigado por amores. estar aí E elas estão aqui. assistindo. Isso aí, gente. Vamos curtir o Zeca. Vamos curtir o Zeca para deixar o Zeca feliz. Porque pintor feliz pinta muito mais bonito, né? Então, ó. Pena que não tem no TikTok hoje. Mas é só de raiva. Eu vou fazer uma live só lá no TikTok. Tá vendo, gente? Aqui nós já estamos fazendo os detalhes. E aqui, ó, a gente vai chegar até... É, ele pinta desde criança. Desde criancinha. Agora, antes de continuar aqui, vamos trabalhar um pouco naquelas árvores, né, gente? Então vamos fazer a casinha primeiro. Que cor, né, faz a casinha, Val? Faz assim, meio branco mesmo, quase da tonalidade do chão. É. Tá bom, a gente vai fazer aqui uma corzinha. Misturar, misturar todas as cores aqui pra gente fazer uma tonalidadezinha aqui. Ele tá pintando com tinta a óleo, gente. Ivani Rodrigues. Oi, boa noite. Minha primeira vez. Oh, Amor. meu Deus. Que bom que você está aqui, Obrigado. Ivani. Obrigado pela presença. Volte sempre. Será sempre bem-vinda. Então, meu povo, ó, com o pincelzinho mais fino agora, vem fazendo aqui as partes da parede da casa. Só que eu vou fazer mais escuro essa parte ainda. Não gostei de ser tão clarinho, porque senão não vou evidenciar a luz do sol pegando. Então eu vou escurecer, ó. Cristina Bonatti gostaria muito de saber pintar em tela. Acho maravilhoso. Nós estamos a caminho, já pinta tecido, daqui uns dias vai estar pintando tela também. Claro que vai, só começar. O que falta é pegar a tela, a tinta e começar. E assistir o vídeo do Zé. Boa noite, Sandra Logo vai estar Farciga. fazendo. Então, nós já fizemos aqui o lado da casinha que é escuro. Agora nós vamos fazer o ladinho que é clarinho. Para isso, o Zé vai pegar uma tintinha clara aqui. Um branquinho puro. Vamos colocar esse branquinho aqui mesmo, nesse lugar aqui, para a gente poder relar um pouquinho naquela cor lá. Ó. E vamos trabalhar agora aqui a luz da paredinha da casinha. Vou te dar um pouquinho de café para ficar mais animado, né? Vamos pegar aqui nossa engenhoca aqui. Nossa, eu botei muito leite, eu vou tirar um pouquinho.
Toma, vó. Aqui, ó, essa parede vai fazer uma sombrinha lá. Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer uma corzinha que ela é mais clara do que aqui, mas é mais escura do que aquela. Peraí um pouquinho só. E vamos fazer uma sombrinha aqui, ó. Agora eu vou dar café com leite pro meu povo aí, né? Que eles merecem. Gente, tomando café com leite. Esqueci de travar o foco da câmera aqui. Eu vou travar agora, porque senão vai dar problema. Cadê a câmera da live? Boa noite, Sandra Aparecida, Silvana. Sejam bem-vindas. Deixem joinha pro Zé. Aí, agora o foco não vai ficar escolhendo. Então, gente, quem perdeu essa aula das nuvens, ela tá aí no YouTube. Agora a gente vai... Deixa eu tomar meu café com leite mesmo. Ajuda aí eu tomar aí, pô. Ele pintou. Essa é a segunda live, gente. A primeira foi ensinando a pintar o céu e as nuvens. Ficaram lindas. A aula bem explicadinha. Nós vamos fazer agora um telhado. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos misturar o vermelho. Nós vamos misturar nesse cinza mesmo aqui, que a gente quer que esse vermelho fique meio acinzentado. Não quero que vermelho puro. E vamos misturar um pouquinho de amarelo, para não ficar aquele vermelhão tão vermelho, né? Ó. Só aquele toquinho, assim. E vamos pegar essa cor, que ficou uma corzona esquisitona, mas é essa cor mesmo que a gente quer. Um pouquinho mais de amarelo, para ficar uma cor de cerâmica. Uma cor de cerâmica escura tem que ser. Essa cor de cerâmica escura nós vamos colocar no telhado, com um pouquinho de tinta também, porque a gente vai voltar depois em cima fazendo luz. Entendeu? Então, o truque é pôr primeiro uma camada escura, com pouquinha tinta, não um pouquinho também de ficar faltando tinta, não é isso. Que bom, Ivani! Eu vou fazer mais vídeos ensinando a trabalhar aqueles stencils maravilhosos. Ó, vai passando a tinta com cuidadinho, sem exagero de tinta. Bom, né, Sil? Boa noite, Augusta. Deus abençoe também. Feito isso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar agora a luz do telhadinho. Nós vamos usar essa mesma cor que a gente fez aqui, ó. Não vou nem limpar o pincel, vou pegar um pouco de branco aqui. Um pouquinho aqui, ó. Eu vou clarear, né, essa cor, só que arrelou no vermelho lá, não era para fazer isso. Agora tá bom. Eu ponho um pouquinho de amarelo. Faço uma luz. E aí, com essa luz, como é tão pequenininha, a gente não vai dar para fazer um telinha por telinha, a gente vai simular. Boa noite, Alain. Obrigada. Obrigado, pessoal, pela presença de vocês. O Daniel disse que acha que vai morar nessa casinha, nesse lugar. É. Qual, Daniel? O teu filho? Não, o que tá assistindo você. Ah, tá. Daniel. Argeu, Daniel. Ah. Pois é, né, Daniel? Que lugar gostoso, hein? Eu já morei em lugares assim, quando eu morei no sítio, quando eu era criança.
Agora a gente vai fazer um beiralzinho aqui. Pegar um pincelzinho fininho, né? Para não ter perigo. Vamos ver se... Vamos pegar essa sombra aqui, ó. Vamos fazer a sombra do beiral na parede, ó. Um pouquinho de escuro, né? Ó, aqui também, ó. E agora sim a gente vai fazer o beiral. Que a gente vai colocar aqui uma corzinha mais escura ainda. E vamos pintar o beiralzinho por lá de dentro, ó. É tudo simuladinho só, né? Tá tão longe, né? E as janelinhas a gente vai fazer o quê? Vamos fazer umas... Que cor que nós faz janelinha? Azul. Azul bem escuro. Nós vamos fazer um azul escuro. Que Neval falou. Cadê o azul? Cadê? Essa cor aqui, que cor é isso aqui? Não, isso aqui não é. Ah, aquele dia eu não achava o azul, né, Val? Mas depois eu achei. Porque depois que acabou a live, né? Daí eu achei. Ó, vou pegar o azul. A gente vai misturar aqui nesse cinza mesmo, porque a gente não, porque não tem necessidade de ser um azul reganhado. Tem que ser um azul queimadinho. A gente tem que estar sempre fazendo isso, dando aquelas queimadinhas na cor, para não ficar tudo muito infantilizado, né? Então vamos fazer aqui as janelinhas azul fechada, né? Aqui eu vou fazer uma. Aqui eu vou fazer uma também. Aqui é bem escurão porque está no lado da sombra. Agora a gente pega uma corzinha escura, preta, e vamos trabalhar uns detalhezinhos, só uns toquinhos. Para a gente dar profundidade na janelinha, para não ficar só uma mancha, né? A gente vai dar uma profundidade nela, ó. Uns toquinhos em cima, um toquinho embaixo. É muito pequenininho para querer fazer os detalhes, né? Acabamento mesmo. Então a gente só vai sugerindo ali, né? Por exemplo, nesse beiradinho aqui, ó, vamos fazer um volumezinho, ó. Feito isso, agora a gente vai trabalhar aqui nessas árvores. Eu vou pegar o azul, que esse azul que é o azul da Prússia, gente. Ó, azul da Prússia, eu vou misturar com esse amarelo, vamos fazer um verde, ó. Só que eu não quero um verde bandeira, um verdão, assim. Eu vou pegar um pouquinho de vermelho, vou dar uma queimada nesse verde. E vou fazer um verdão escurão. Esse verdão escurão eu vou fazer, eu vou pintar aqui, ó. Só que essa vegetação aqui eu vou trazer até aqui mais para cá, como se ela estivesse mais para cá, não lá perto da casa, né? Feito isso, a gente vai fazer a luz, né? Nós vamos pegar um amarelo, misturar com um pouquinho de azul para fazer um verde claro, né? Vamos misturar um pouquinho de branco, porque nós queremos que fique verde claro. Aí se a gente que eu não vou deixar pender para amarelo não, porque já tem muito amarelo, né? Eu vou fazer uma luz mais azuladinha assim, ó. Puxando levemente para um azul para fazer as luzes dessas vegetações. Essa aqui é a luz intermediária, depois a gente vai fazer uma luz mais intensa.
com um pincelzinho, um pelinho de Lobisomem. Pincel pelo de lobisomem esfarrapado. filhote. Esse aqui não é o lobisomão sarnento, não. É o lobisominho. Ó, a gente vai fazer aqui os volumes da árvore, né? Esse pincel, gente, é aquele pincel que vai abrindo, sabe? E vai acumulando sujeira e vai ficando lá abandonado. Ele serve para isso, ó. Olha, agora a gente vai trabalhar nos pontos mais luminosos das vegetações. Só que não vou fazer todas as luzes dessa cor, né? Eu vou fazer um pouco amarelo também. Maravilhoso. Aquele toquinho só já é suficiente, não é tacar tinta lá e fazer luz que nem doido, não. E a tinta tem que estar num ladinho assim do pincel. Ó, tira um lado, põe no outro, daí vem fazendo. Ó, só dá aquele toquinho lá, a gente já consegue, ó. O pincelzinho arrepiado, né? Tá vendo? E aqui na frente, aqui, ó, eu vou fazer uma vegetação mais baixa um pouco, ó. Como se fosse uma árvore aqui e vai ter uma outra lá no fundo, né? E aqui, ó, nesse lado aqui, a luz não pode ser tão forte porque já tá no lado da sombra, né, gente? Feito isso, agora nós vamos trabalhar, vamos pegar uma luz de amarelo, né? Né, Sil? Agora nós vamos trabalhar com uma luz puxando para amarelado. O que a Sil tá falando? Que nem doido não dá, Nézia. Não pode ser que nem doido, não. Nem que seja meio doido mesmo, que nem eu, na hora de pintar. Tem que ficar animado ali, tem que ser sério. Por que a minha tela não tá encostando na... Tem alguma coisa segurando ela. Acho que é o pincel, né? Ah, vai ficar assim mesmo. Vamos ver qual que é o lado que eu vou usar. Tinta de um ladinho. Do outro lado é que a gente vem fazendo ali as luzes, ó. Boa noite, Leise Martins, Rosemary Luquemberg, boa noite, Zé Arantes, Val e todos da... E a todos, está linda a paisagem, obrigada, meu anjo. Obrigado, gente. Obrigado pela presença. Obrigado pelo comparecimento das pessoas aí, né? Pra deixar o pintor felizaço. Pintor felizaço pinta quadraço. Né, Vó? É verdade. Então é isso. Agora, nós, utilizando esse pincel de pelo de lobisomem, filhotinho, eu quero ver o que tá aqui debaixo dessa tela. Agora veio tudo. Eita, será bem... Segura aí, minha flor. Menino. Que coisa, eu incomodando, né? Oh, vamos acertar aqui, ó. Rapaz. Pronto. Agora, sem obstáculo, a gente vai trabalhar aqui as luzes lá daquela montanha, lá nós vamos deixar um pouquinho mais pendendo para não amarelo puro, né? A gente vai misturar um pouquinho de branco e um pouquinho de azul pela distância, né? Então a gente vai trabalhar assim uma cor um pouquinho puxando pro azul. Ele tá usando tintas, óleo da Acrylex, da Gato Preto, da Cofix. Ele usa todas. Mas hoje ele tá usando mais a da Acrylex. E da Gato Preto. A tinta que eu tiver na minha frente eu tô usando. Obrigada, Sil. Olha lá. Olha lá. O Zé Ruela que tocou minha costela aqui. Ele disse que vai dançar.
Vai Ó. dançar de novo, passinho. Zé Ruela, serviço pra você. Sil hoje tá dançando, chacoalhando o esqueletinho. Olha, ele destacou ali no meio do trigal ali. Olha o tamanho do pé, Sil. Olha, eu troquei de pincel porque nessa distância aqui a gente não pode querer desenhar os pezinhos do trigo, né? A gente vai fazer só o simulação lá, né? Ele tá dançando rodeio. Só que não é esse pincel aqui também não. Tem que achar o pincel. Vamos ver esse aqui. Ô, louco, o pincel não quer parar em Tá indo cima pra ali. todo lado. Não para lá em cima. Aqui. É esse daqui, ó. Pincel mais firminho um pouco. Então a gente não precisa querer fazer os pezinhos do trigo. A gente tem que sugerir o volume assim, do terreno para a gente simular aí uma sobreposição, né? Que legal isso, gente. E ao laça. E vai ficar aí, ó. Você forneceu o desenho, amor? Já forneci o desenho. Inclusive forneci até o desenho da próxima live, que é de quarta-feira. Entendi. Áurea Ferreira, boa noite, Val e Zé. Deus abençoe essas mãos maravilhosas. São as nuvens mais lindas que eu já vi. Obrigada pelos Obrigado. corações. Obrigada pelas palavras. Que bom. Ana Alencar está ficando belíssimo. Perfeito. Obrigada, querida. Obrigado. Perfeito nunca fica, né? Mas a gente faz de tudo para ficar bonito. Então, a gente já simulou ali o relevo. Agora a gente vai fazer umas vegetações lá no fundo, para não ficar também muito pelado, né? A gente quer uma paisagem que tem um pouco de árvore também. Só que lá no fundo, essas árvores ela tem que ser azulzinha, porque tá longe, ó. A gente vai deixar essa paisagem simplificada, assim, não vou inventar muita coisa não. Porque muitas pessoas vão fazer, né? E se eu começar a complicar, vai dificultar, né? Então vamos fazer aqui umas vegetações ali no lado de lá, ó. Aldeci Rego, boa noite para todos. Val e Zé, boa noite. Boa noite. Como é que é? Aldeci, boa noite. Obrigado pelo comentário, obrigado por tudo, né? Renata Lopes, que céu lindo, sombra demorada sobre a casa, né? Sombra demorada sobre a casa. Refresco no calor. Refresco no calor. É que eu não estou enxergando que tá longe. Cristina Bonatti, você lava o pincel com água? Pode ser com água e detergente, porque tinta óleo, quando se usa tinta óleo, ele fica sujo de óleo. Então o detergente limpa muito bem, debaixo da torneira assim, lavando e passando o detergente. E pode ser também com querosene. Para lavar o pincel é o de menos, gente. Vocês têm que ficar bem atentos, preocupados mesmo em pintar bonito. Limpar pincel pode até fazer que nem eu, deixa secar lá. Não faz não. Renata Lopes, boa noite, pinteiros, boa noite. Boa Pincel tá noite. muito caro, tem que limpar, gente, bem limpinho. Ai, agora eu tô limpando, que eu ganhei pincel novinho da Castelo, né? Eu tenho que falar aqui porque ganhei um punhado de pincel, gente. Tudo novinho. Obrigada, Renata, que bom que você tá gostando. Vamos colocar algumas vegetações aqui, né? Um pouco também, não vamos colocar muito, não. Pra gente ver, né? A sobreposição, né?
Tá bom, Zé, não bota mais pra ali não. Vamos colocar a luz agora. Boa noite, Zila. Vamos fazer o volumezinho. Amanhã temos Rosa Lilás no meu canal, ao vivo. Espero vocês, meninas. Rosana Rio, só o céu já daria uma tela linda, espetáculo. Não é, Rosana? Aí nós temos já aqui uma boa parte do quadro pronto. Boa noite, Laerte. A minha live vai ser 8 horas amanhã, Mônia. Eu ainda vou. Amanhã eu vou programar. Tá? Vou ver se eu consigo fazer pela manhã. Nina Vargas Ateliê. Apaixonada nesse céu. Que bom, obrigada. Bonito, né? Ficou mesmo. Ela tem razão. Vamos fazer aqui agora uns detalhes. Vamos trazer um pouco do trigo para baixo aqui. Vamos fazer uma corzinha meio amarela, meio queimadinha aqui, meio vermelhadinho. E vamos sugerir algumas... os pezinhos do trigo, né? Sugerir, né? Porque, olha, gente, se for fazer um por um, não vou dizer que eles não faz uma pintura hiper realista aqui, mas é bobeira, né? Não precisa tanto assim. Agora, vamos fazer uns matinhos aqui nesse chão, porque essa estradinha aqui, né, é uma estradinha que passa, que não tem movimento, então vai crescer uns matinhos ali, vamos colocar um vermelho no verde para ficar um verde meio queimadinho. Vamos trabalhar aqui nos matinhos que nasceu pro chão aqui, ó. E aí vai enriquecendo cada vez mais a pintura. Com detalhes que a gente nem imagina e vem na cabeça do Zé, olha só. Deixa eu ver o comentário aqui, Zé, rapidinho. Não deixo não. Zila Lessa, que bom, eu estou ouvindo tua risada. Eu gosto muito da tua risada, porque eu também gosto de dar risadas. Amanhã estarei na live, estaremos juntinhas, Zila, obrigada. Laerte, boa noite, Valzé. Quando vai lançar o curso de pintura a óleo? Ô, Laerte, tá aqui direto. Não, é um curso que eu tô prometendo aí. Ah, sim. Pensei que ele estivesse falando dessas aulas que você tá fazendo. Nós vamos preparar aqui o roteiro, vai ser uma coisa bem feitinha. Faz tempo que eu quero fazer esse curso. A gente vai fazer o roteiro, tudo certinho. Adriana Sartori, hoje andando na estrada, olhei para o céu com muitas nuvens e pensei, parece o céu e as nuvens do Zé. Maravilhoso o trabalho do Zé. Obrigada, Adriana. Obrigado, gente, pelas palavras tão gostosas de ouvir, né? Agora aqui nós vamos fazer uns matos mesmo, sim. Para não dizer que só tem trigo ali. Nasce mato na beirada aqui também, ó. Então eu vou colocar aqui uns detalhes mais verdes aqui, ó. E umas luzes nesse mato. Só que essas luzes agora não vai ser amarelo puro, que nem o trigo, não. A gente vai deixar um pouquinho mais esverdeado. Sim. Porque é um mato diferente, né? Eu tô tentando deixar do jeito mais simplificado, mas não feio. Bonito. Simplificado, mas bonito. Agora esse espaço aqui vai ser uma pedra. Vamos fazer uma pedra aqui, né? Porque sempre tem uma pedra nesses lugares, né?
É amanhã, Zila. Amanhã a nossa live. Nós vamos pegar um preto, misturar aqui com esse vermelho, com esse verdão aqui, um pouquinho de vermelho. Vamos fazer uma corzona, escurona. E vamos colocar sempre com um pouquinho a tinta nessa base. É pouquinha tinta. Até que aqui eu nem vou colocar, porque ali a gente já vai colocar uma outra cor direto. Daí simplesmente eu vou pegar o branco. Onde que eu misturei aqui? Será? Acho que foi. Vou pegar o branco, misturar com essa cor mesmo aqui, ó. E pôr um pouquinho de cor de pele aqui para não ficar tão cinza assim. E vamos fazer uma luz em cima da pedra, ó. Essa aqui é uma luz intermediária, não é a luz mais clara. É, amanhã 8 horas. Aí. Isso aqui é uma luz intermediária. E agora sim a gente vai pôr um pouquinho mais de branco ainda, na mesma cor. Misturar um pouquinho, porque não é branco puro. E vamos então fazer a luz extrema da pedra, né? Onde o sol bateu diretamente. E aí com um pincelzinho pequenininho, daí pega um preto puro mesmo, pode ser. A gente entra em detalhes em alguns lugares, mistura com essa cor aqui para não ficar tão preto e puro. Dá uns toquinhos para a pedra não ficar tão lisinha, né? Vamos deixar ela com cara de pedra mesmo, ó. Fazer uns frisinhos nela, ó. A gente pode fazer uns furinhos nela, para ela ficar real, gente, ó. Ela não pode ficar aquela parecendo um ovo de dinossauro. Sabe, gente, geralmente a gente vê a pessoa fazer a bolinha aqui, uma fileirinha, né? Não vamos fazer naturalzona mesmo, assim, como se fosse tão grandona que o sitiante que não conseguiu tirar do lugar falou, vou deixar ela aí mesmo, não vai atrapalhar não, sabe? Então é assim, uma pedra natural ali, não foi ajeitada não. E agora mais um toque mais forte ainda, ó. Bem pra gente evidenciar as partes escuras mais forte, entendeu? Feito isso, daí a gente vem aí com novamente com o matinho que a gente já estava fazendo e trazendo agora sobre a pedra, ó, um pouquinho. Isso mesmo. Não pode empolgar muito, senão a gente cabe com a pedra, né? Lá é que ver. Como Carlos Drummond dizia, no meio do caminho tem uma pedra no meio do caminho. É, mas aqui, ó, eles te desviaram da pedra no caminho. No meio do caminho tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Esse poema é interessante, é só isso. É. Só falava isso, ó. De Drummond de Andrade. Sim, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Olha lá, hoje eu vou ficar rico só na base da Sil. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas, né? De minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Só isso. Mas diz muito quando a gente passa por muitas coisas difíceis. Aí a gente entende esse poema, né? Que casinha linda, a Zila tá dizendo. Fico com vontade de morar nessa casinha com esse céu maravilhoso. Pois é, levar os gatinhos, cãezinhos, tudinho. A Sheila mandou. Dia de fizer ficar rico. Rico de felicidade, Sil, né? Tomara que nunca falte nada para Sil, nem alegria, nem felicidade, nem dinheiro, nada.
Bom, agora nós vamos voltar aqui com o pincel. Vamos ver se esse aqui vai dar. Boa noite, José Erivaldo. Ele está dizendo parabéns, professor. Obrigado, meu amigo. Ó, nós vamos fazer. Mas que coisa. Vamos fazer uns trecos aqui, umas manchas. Porque a gente também não pode deixar tudo muito parecido. A gente tem que fazer umas mesclas. Colocar uns vermelhadinhos. Sabe? Pra gente, senão fica tudo muito parecido demais, né? Nós não queremos que seja também assim. Aqui também eu vou fazer algumas manchas aqui, deixar um pouquinho mais avermelhado em alguns pontos. Boa noite, Sônia Regina. Que bom que você está gostando. Deus abençoe também. Alan Lucas, você já fez um céu estrelado? Já fiz tanta coisa nesse mundão. Laerte Ribeiro, verdade. Passamos por muitos problemas, mas com a pintura tentamos passar pelas pedras no caminho. Parabéns, não é? Essa daí foi afastada. Alguém passou e empurrou ela. Alguém bem poderoso. Não, quando eles fizeram a estradinha, eles falaram, por aqui não vai dar porque tem uma pedrona. Aí desviaram. É. Tá certo. Ó, agora nós vamos trabalhar nas partes mais próximas aqui. Então a gente vai sugerir as pontinhas aqui e puxar um pouquinho, ó. Porque agora a gente quer sugerir mesmo os pezinhos do trigo, ó. Ô Val, você lembra quando eu estava de carro andando e de repente nós passamos num lugar cheio de trigo? Você falou, quero ir lá tirar uma foto. Nem fomos? Fomos, né? Foi. Cadê a foto? Boa pergunta. Gente, era tanto trigo e tava tudo tão amarelinho assim. E eu não era acostumada com isso, porque eu sou do Nordeste, então a gente não vê plantação de trigo assim, pelo menos lá no Maranhão não tinha, né? Tem de feijão, de arroz, de melancia. Mas o trigo, eu tinha o sonho de entrar assim no meio da plantação. Eu queria entrar, o Zé não deixou. Com medo do dono aparecer naquela hora. É que eu sou muito pé frio. Toda vez que eu faço uma coisa dessa, aparece o dono. Aí um dia ele parou porque tinha uns pés invadindo praticamente a estrada, a beira da estrada. E aí eu desci, eu até colhi uns galinhos, morrendo de medo do dono aparecer. Ai, passava carro e falava, acho que agora é o dono. Meu Deus do céu. E lá veio o dono. Agora é. A hora que a Val saiu daquele trigão, foi um alívio tão grande. Tem que achar nossas fotos, né? É. Não, e eu queria ter um chapéu ali, sabe? Tipo uma camponesa no meio do trigal, tirar uma foto, mas não deu certo. A Mônica tá perguntando se você já pintou meteoro. Não, esse não. Não, já sim. Uma vez eu pintei numa parede, assim, uma cena assim, cheia de meteoro. Inclusive, Mônica, nesse dia que eu fui pintar, bateu um carro no muro, era no muro. Quebrou o muro. E era o dia da inauguração. Eu não contei pra você essa história, Val. Era o dia da inauguração do negócio lá e quebraram o muro. Daí não dava tempo de arrumar, porque... Aí eu falei assim, eu já sei o que eu vou fazer. Eu fiz um meteoro voando e batendo lá. Eu fiz aquele... E ficou muito tempo aquilo lá. Todo mundo alugava e não tirava aquilo. Não arrumava o muro, porque estava tão legal. Você acredita que eu fiz isso, Val? Foi. Eu fiz, era uma questão de emergência. Não dava tempo de consertar o muro e a inauguração ia ser ali de noite. E já era umas 4 horas da tarde. Aí eu falei assim, eu vou resolver. Surgiu aquela ideia que bate de repente assim, né? Fiz um meteoro vindo e batendo ali naquele lugar. E pintei um pouco de muro quebrando, voando. E aproveitei o quebrado do muro, mas ficou tão perfeito. Até eu fiquei assim, olhava aquilo lá e falei, nossa, mas olha que coisa que eu fiz. Porque... E o cara ficou tão feliz. Eu não tô lembrado, mas me parece que até ele deu uma gorjeta pra mim. Tirei ele de um pepinão. O
Laerte está perguntando se você fez o céu estrelado parecido com o do Van Gogh. Aí aqui embaixo ele. Aí aqui embaixo ele disse. Aí temos o céu do Zé Gog. KKKKK. Eu tô mais pro Zé Grog. Tanto que eu tava. Hoje eu melhorei, hein? Eu tava tão grog mesmo. Ó, a Sil quer ver a foto desse muro com meteoro. Ah, mas isso já faz tempo, Sil, já de manchar. Isso aí foi tudo quanto é coisa que não tava naquele lugar. Eles não tiravam e não consertavam o muro. Até que depois foi ficando velha a pintura, né? Daí até que chegou um lá que manchou tudo. E eu não tirei foto naquele tempo, a gente quase não tirava foto, isso aí faz muito tempo, gente. Naquele tempo não é que nem agora, que a gente tira foto de tudo, mas não tem nenhuma foto, né? Agora ficou tudo só na imaginação, Sil. Só curiosidade mesmo. Então, hoje em dia todo mundo tira foto de tudo e ninguém tem foto. Porque some tudo no computador. Naquele tempo a gente tirava algumas fotos, mas estava lá no albinho as Tá fotos. tudo nas nuvens. Ah, nas nuvens daqui a pouco já dá uma zica lá, já perde tudo lá e assim vai. Olha, nesse lado de cá daí não precisa fazer a sombra, né? Eu vou colocar um pouquinho de branco aqui para mim fazer umas luzes mais intensas, ó. Quero representar uma perspectiva aqui maior, ó. Vamos dar um toque aqui. Eu quase não uso o pincel leque, mas até que tá bom até esse daqui. Tá vendo, ó? Eu deixei uns anos aí ele tortando. Não foi porque estragou, não. Porque deixei entortando de propósito. Não joguem nenhum pincel fora, gente. Todos eles servem. Ó, agora a gente vai fazer a luz extrema, né? Onde o sol tá. Porque quando a gente vem em perspectiva, a gente consegue enxergar daí a luz, o detalhe mais claro. Essa pintura, Val, que eu tô falando, foi feita ali em Santo Antônio da Platina. O Daniel quer saber de onde veio essa vontade de pintar, velho. Da onde veio a vontade de pintar? Uhum. Eu tenho a resposta para isso. E eu já contei aqui, né, Val? Mas tá sempre chegando gente nova que quer saber também. Conte. Foi assim, gente. Bom, eu tinha que estar explicando, né, na verdade, né, mãe? Mas aqui eu tô fazendo uma coisa aqui que eu já expliquei, né? Eu vou falar antes de contar, eu vou falar de novo. Lá na frente não dá para fazer pezinho por pezinho, então vocês vão ter que só sugerir assim. Aí conforme vai aproximando, a gente vai aumentando os detalhes, a gente começa a fazer os risquinhos, para sugerir que tem pezinho de trigo, né? E essa luz que eu estou fazendo aqui, vocês não podem exagerar e fazer muito também, né? Porque tem um limite, senão estraga também, né? Perde o efeito. Tem que manter ali aquele escuro da base ali para dar o contraste da pintura. Então, gente, é assim. Quando eu tinha 3 anos, eu lembro disso. Eu tinha 3 anos de idade, 4 anos, é uma coisa assim. Meu pai morava no sítio, eu também morava, né? Aí ele falou assim: ó, eu vendia nossas plantas, né? Os feijão, arroz que nós colhemos, e, e vai vir um caminhão buscar. E eu, que é caminhão, pai? Caminhão é um negócio que vem, que nem uma carroça, só que é motor, ele explicou lá. Daí ele falou assim: a hora que chegar aqui você vai ver. Aí eu fiquei, nossa, que jeito será que é o caminhão? E fiquei enchendo o saco, pai, mas que jeito que é, pai? Que jeito que é o caminhão? Que jeito que é? Aí o meu pai pegou um papel, um lápis, não sei se era da minha irmã, que era mais velha que eu estava indo pra escolinha lá no sítio, e falou assim: eu vou desenhar pra você. Pegou e desenhou assim, o caminhão, assim, no papel. Eu fiquei impressionado com aquilo, eu comecei a desenhar ali, começava a desenhar.
achei interessante o tal de desenhar. E desenha, 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 e nunca mais parei. Depois fui começar a desenhar na poeira, assim, naquele lá, né? Depois eu comecei a desenhar em papel. Depois que mudei para a cidade, com 11 anos de idade que eu vim para a cidade, aí eu comecei a pintar. Conheci pessoas que pintavam. Foi assim. O princípio de tudo foi lá mesmo, onde meu pai explicou para mim do caminhão. Ele estava ansioso para ver logo o que era um caminhão que até então ele não sabia. Até que chegou, né, o caminhão, né? Daí o Zé que ficou. Só, Queria andar de imagina, caminhão. imagina a carinha do Zé na hora que chegou esse caminhão. Enchi o saco do caminhoneiro lá. Oh, meu Deus. Nós era tudo bichinho do mato, né, Zé? Do Mato Roxo. E eu era menos, Zé. Lá onde eu morava não tinha nem caminhão, era só barquinho, lanchinha. Ai, meu Deus do céu. Ó, gente, lá na frente não deve querer fazer o, o trigo, né? O pezinho do trigo, porque não aparece, é muito longe, é muito pequenininho. Então a gente só vai fazer a perspectiva do terreno, ó. Pra gente sentir que tem volumes, não é um terreno retinho, né? Meu Deus, toda hora ele entrou um gato pra comer açúcar. É desse jeito, Valdir. À noite, quando eu fico aqui, às vezes eu tenho que buscar a ração lá, eles acabam com a ração aí. E cada vez é de um diferente. Bem aqui no cantinho direito você vai fazer um triguinho mais definidinho, Zé? Oi? Você vai fazer o triguinho mais definidinho bem no cantinho? Aqui no início? Vou, né? Não sei, peraí. Aqui? É? Eu não chega a ter necessidade de fazer um pezinho de trigo. Um aqui eu não tenho aqui o pincelzinho, não sei onde que tá. E a outra aqui é que também não tá tão perto. Mas mesmo assim eu vou sugerir uma coisa aqui, mais destacada um pouco. Vamos ver com o pincel de pelo de lobisominho bebê consegue. E assim você faz pelo menos um para eles entenderem como é que vai ser. Porque essa parte é bom quando tá mais sequinho, né? Uhum. E aí a tinta diluidinha. A tinta diluidinha vocês podem sugerir aqui os cachinhos de trigo aqui perto mesmo. Só que eu tava evitando fazer isso porque não tô com o pincel certo. Que eu não sei Cadê onde o que tá. Não pincelzinho sei. line? Não sei, sumiu meu pincel Eu line. tinha visto um agora há pouco aí. Mas ele tá arrepiadinho, né? Não, esse aqui que eu tô com ele aqui, mas tá arrepiado demais. Pincel de pelo do lobisomem. Tem limite também. O lobisomem tem que. Não é qualquer lobisomem, Michuruca. Tem que ser. Aqui, ó. Vocês podem sugerir o caixinha. Eu vou só dar uma sugerida, porque, como eu falei, eu não tô com pincel, não tenho pincel aqui. Eu tenho, mas não faço a mínima Seu ideia onde que tem. pincelzinho line, gente, aquele bem fininho, bem fininho. Ó, esse aqui tá muito arrepiado. Eu só vou dar aquela sensação que tem uns pés, uns triguinhos aqui. Isso é em primeiro plano, para enxergar esses caixinhos aqui. Vê se esse aqui tá melhor, meu amor. A gente vai sugerir os caixinhos. Tá ruim também. Isso aqui também tá ruim. Mas não precisa se preocupar com isso não, só sugere aí o trigal mesmo.
Ó, eu vou fazer assim, ó. Não dá pra fazer os coisinhos um por um, mas dá pra gente sugerir. A gente tem que tomar cuidado também, porque, ó, pra gente conseguir fazer o primeiro plano, aquele caixa de trigo, a gente tinha que pegar, tá ali, né? Ou então abaixado, né? Agachado, o trigo fica na frente da gente. Então não é essa a situação, né? Então a gente não pode também querer fazer o. Oi, Romilda, obrigada. Ele é sim, Argeu. Ele é bem calmo. É, só calminha. Como é que é? Se a pessoa quiser brigar comigo, eu compro revólver, prestação. Fala isso não. Brincadeira, minha flor. Oh, meu Mas tu Deus. sabe que não pode falar certas palavras Ué? em live. Ah, tá, eu Falar um compro aquele resolve. negócio em Um prestação. resolve. Entro na escola de tiro. 6 meses, né? Calminho, tranquilo. Quem não conhece pensa, pegou pensar, né? Bobagem da gente mesmo. Brincadeira tem limite, né? Então, gente, ó. Aqui eu simplesmente vou iluminar um pouquinho mais. Sugerir os cachinhos do trigo, porque não deu para fazer com o pincelzinho fino, um pincel muito, tá muito grosso. Então a gente só vai dar aquela sugestão aqui. Mas é o que já basta, né? Vocês vão fazer isso também aí. É, não precisa ficar muito definido. Eu vou lá em casa agora e já vou dizer boa noite, gente. Eu também já tô terminando o Fiquem com quadro. A gente já Deus. tá terminando aqui o quadro. A gente só vai fazer agora uns passarinhozinhos voando ali. Tem um gatinho fazendo farra aqui. Fazer um passarinhozinho. Não vou fazer muito passarinho. Quando vai chover assim, aquelas andorinhas, mas faz um fervo, né? Vamos ver o que mais que a gente pode fazer. Agora com esse pincelzinho zerinho aqui, acho que eu vou dar uns toques ali, aqui nessas árvores aqui. Por exemplo, aqui mesmo, vamos trazer um pouco mais de luz aqui em cima, aqui, ó. E trazer ela mais na frente da casinha. Alan França, boa noite. Comecei a pintar por ter caído de paraquedas em uma live do Zé. Me deu vontade vendo pintar. Hoje já fiz quadro para presentear toda a família. Que legal, Alan. Deus abençoe você, que você continue evoluindo sempre nos seus aprendizados de pintura, produzindo obras cada vez mais maravilhosas e cada vez mais inspirado e mais animado, né? Porque é assim que a gente fica bom, né? Cada vez ficando mais inspirado, mais animado. A gente vai buscando novos aprendizados. E quando menos a gente espera, a gente está tentando muito, né? E com todo mundo é assim, não é comigo só não. Então, né, gente, eu acho que não precisa mais do que isso não, né? Tá bonito, as nuvens, a gente já fez aqui um trigal, uma pedra. A gente vai fazer um pouquinho mais de um matinho aqui. Com esse pincelzinho agora aqui eu vou detalhar um pouquinho mais algumas coisas aqui, né? Algumas folhinhas. Aqui nas pontinhas onde o sol vai. Pode fazer florzinha se vocês quiserem. Pode fazer. Sabe aquelas florzinhas que dá de florzinha de campo? Margaridinha. Pode fazer. Quem quiser fazer.
gente vai fazer um destaque agora nos matinhos, né? Argeu Daniel, obrigado meu amigo Argeu pela presença. Calmo, ele que perguntou para Valner se eu sou calmo. Eu não é eu que fabrico as telas não, meu amigo. Eu comecei a fabricar a tela aqui, mas tava dando tanto trabalho, eu falei, eu vou comprar que é melhor. A gente compra aí no Mercado Livre baratinho. Você pode pegar, você pode derrubar a árvore, cortar com o serrote, fazer ali tudo, fabricar o pano, tudo lá que ainda sai mais caro que comprar no Mercado Livre. Não sei como é que esse povo consegue. Eu falei, larga a mão disso. Eu vou comprar direto já. A gente compra o pano, às vezes estica, compra o quadrinho. Dá um realce nessas plantinhas aqui, né? Quem quiser fazer umas florzinhas, pode. Eu não tô fazendo aqui porque aquela história, toda vez tem uma florzinha, toda vez uma florzinha. Não precisa. A gente tem que variar. Não pode ficar querendo fazer florzinha em tudo. Tem hora que a gente tem que deixar a florzinha de lado. Porque senão fica assim, aquela coisa, aquela mania, né? Faltou a florzinha lá. E agora? Não vai, ainda falta a florzinha. Que nada, isso aqui não tem florzinha, pronto. Mas quem quiser fazer, tem várias pinturas minhas explicando como é que faz a florzinha, né? Então, eu acho que é isso, né, gente? A gente aprimora sempre. Depois a gente volta aqui, ó. Vai secar essa parte aqui. A gente consegue fazer parecer aqui os trigos melhor aqui, ó. A gente tem que. É que nem aqui a luz da nuvem, né? Depois seco, você viu como que ficou bonito aí o destaque, né? Então, estou sugerindo, porque o pincel não é o pincel que eu estava querendo. Então é isso, meu povo. Ó, aí, ó. Quadro bonito, simples, fácil de fazer. Isso aqui é facinho de vocês acompanharem. Vão conseguir acompanhar, fazer ele na boa. A nuvem que é o mais difícil, mas eu expliquei tão detalhadamente na aula anterior que vocês vão conseguir fazer ela, com certeza, não vai ter problema. Quem quiser fazer uma pessoinha aqui andando aqui e tal, faz. Eu não vou fazer porque senão vai estender muito a live, né? Eu poderia fazer um relâmpago, mas não, já basta, né? Já basta aqui. Para a live não ficar tão comprida. E assim nós paramos aqui a live por aqui. Já o quadro pronto, né? Pode, se quiser acrescentar mais coisinha, acrescenta. Talvez eu mesmo, depois eu volto aqui e mexo aqui. Faço mais coisas, faço uma árvore aqui, faço não sei o que, e faço uma carroça aqui. Sabe que sempre tem, né? Como ampliar ainda mais, né? A qualidade do quadro, né? Agora eu vou dar uma olhada aqui, quem que tá aqui. Obrigado, Jesus abençoe sempre. Obrigado, meu amigo Alain. Zila, ficou muito lindo. Obrigado, Zila. Ângela Rosane Pereira Freitas, linda obra, live, ótima, inspiradora e desestressante. Obrigada. Obrigado, né, Ângela,
pelas palavras maravilhosas, né? Eu gosto mesmo é dessa calma do Zé. Pois é. Obrigado, gente. Eu sou calmo mesmo. Nina Varges, ateliê pintura e tecido e crochê. Obrigado, Nina. Algeu Daniel. Qual o tamanho dessa tela? Essa tela é 40 por 60. Ela é pequena, não é a telona, não. 40 por 60. Nina vai ateliê de pintura em tecido, crochê. Eu vou tentar fazer. Isso daí, gente. O grupo Telegram. É lá que eu ponho os riscos. Todos os riscos meus das lives, assim, né? Eu coloco em PDF, já fica em várias folhas, assim, né? Vocês pegam o arquivinho em PDF, abrem ele e falam imprimir. Daí a impressora já vai imprimir todas as folhas. Vocês só põem as folhas, cola com durex assim, monta que nem um quebra-cabeça. Aqui no caso são 4 folhas de sulfite, ó. Assim. Daí vocês montam, pegam carbono, cola. Já tá o risquinho pronto. Vocês vão fazer. É lá no grupo Telegram. O nome do grupo é Fábrica de Artes. Então, se vocês entrar lá no Telegram e digitar lá Fábrica de Artes, vocês vão ver o grupo lá e vai pedir autorização lá, né, para entrar. Eu vou, a hora que eu entrar lá, eu aceito. E aí, se tiver alguém novo lá, eu repito o risco de novo, né, porque provavelmente quem entrar agora não vai ver o risco que eu já postei lá, né. Mas aí eu coloco lá os riscos, né, de novo, novamente, não tem problema. Quem não tem o risco, aí só pedir que eu ponho de volta. Põe lá. Tá bom, gente? Então ficamos assim, meu povo. Obrigado pela companhia de vocês e até a próxima, se Deus quiser. Quarta-feira nós vamos pintar uma praia. Deixa eu ver. Não tá aqui o desenho, senão eu já ia mostrar pra vocês. É uma gaivotona solitária, assim, um pôr do sol na praia, sabe? Bonito pra caramba o quadro. Diferentão. Vai ser diferente. Mas nem por isso vai ser feio. Vai ser lindo. Tá bom, meu povo? Então ficamos assim. Até a próxima, se Deus quiser.